E o governo dos Estados Unidos está avaliando se vale a pena entrar em uma crise diplomática com o Brasil ou não por conta desse tema neste momento. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A gente também abordou o tema do Comando Vermelho do PCC, como eu disse, da mesma forma como o Rubio e o Trump. E o J.D. Vance também se sensibilizou. O Flávio até falou que na entrevista, né, que o Rubio foi mais enfático em relação a esse tema, porque é algo que compete a ele. O Rubio é a pessoa que tem o poder de fazer essas designações. O Trump também, tá? O Trump ficou muito impressionado quando ele falou assim: a situação de vocês é pior do que a do México. Eu falei, olha, em certo sentido é. O J.D. também falou muito do PCC, mas ficou... A liberdade de expressão é o grande tema dele, né? Agora, interessante, né? Viver esse tipo de coisa e poder relatar a vocês. E óbvio que tem um monte de coisa que a gente não pode relatar, mas vocês me conhecem, a mesma pessoa com a mesma articulação que eu tenho aqui, sentado na tela com vocês, é a mesma forma como eu me porto em reuniões com autoridades. O Flávio também foi muito bem, o Eduardo sempre muito bem. Mas eu falo pra cacete, né? Eu sempre falo pra cacete. Sempre assim. E não foram só essas as reuniões. Às vezes as pessoas não dão importância a reuniões que são muito importantes. Outras reuniões que nós tivemos importantes, como o Flávio teve, foi com o Christopher Landau, com Darren Beattie, e também com o Senior Director para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, que é uma pessoa que lida especificamente com essa questão de PCC e Comando Vermelho. Mas deixa eu fazer aqui um recap sobre quem são Christopher Landau e o Darren Beattie, por exemplo. Vamos começar pelo Landau. O Landau, que é o que está no centro da foto, é o número 2 do Departamento de Estado. Ele é o vice-secretário de Estado e é um dos diplomatas, é o segundo diplomata mais importante dos Estados Unidos. Esse é um sujeito muito legal, ele conhece o Brasil, fala português, né? Morou no Paraguai muito tempo e passava as férias ali em Santa Catarina, em Floripa e tal. Provavelmente deve ter se apaixonado por uma brasileira em algum momento, né? Porque não existe lugar no planeta Terra com mulheres mais bonitas do que nessa região. Você pega Balneário Camboriú, eu nunca vi um negócio na Terra igual a Balneário Camboriú, planeta Terra. Mito. O único lugar que tem mulheres mais bonitas que Balneário Camboriú é São José dos Campos, no interior de São Paulo, que é de onde vem a minha doce Natália. Fora isso, tirando isso, Balneário Camboriú é um negócio impressionante. Enfim, dito isso, o Christopher Landau tem um conhecimento profundo do Brasil. É um advogado, eu sabia, os anos que meu avô foi presidente, ele já é um mais velho, né? Mas é um advogado que valoriza muito o devido processo legal, é uma pessoa comprometida contra o lawfare. Aliás, uma curiosidade, né? Ele virou, assim que ele me encontrou, ele falou assim: Paulo, eu sigo você no Twitter, no X, né? E adoro as coisas que você publica. Porra, aí, pessoal, o 02 da diplomacia dos Estados Unidos me segue no X, acompanha as minhas postagens, fiquei feliz, né? Ele é o Quitaviças, que caçou um monte de vista. Mas a questão é que desde sempre, o Justiça Seja Feita, o Landau foi um grande aliado nessa história. Eu obviamente já tinha estado com ele em outras ocasiões, e ele tem falado sobre o Brasil há muito tempo. Olha, por exemplo, o que ele postou no X, em 17 de setembro de 2025, o Landau, respondendo a uma reportagem da Folha de São Paulo, dizia que se o Trump aumentasse as sanções ao Brasil, o Jair Bolsonaro iria para a reportagem dizia isso, se o Trump aumentasse as sanções ao Brasil, o Jair Bolsonaro iria para a Papuda. Ele escreveu o seguinte: se essa reportagem for precisa, ela apenas confirma que todo o processo judicial em andamento do Brasil não passa de uma farsa política. Aqueles que alegam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. Como enfatizaram o presidente Trump e o secretário Rubio, os Estados Unidos responderão de forma apropriada a essa caça às bruxas políticas e não serão intimidados por ameaças judiciais. Em setembro. Em 21 de outubro, Landau reafirmou que no Brasil o sistema judiciário estava sendo usado como uma arma
para distorcer o processo democrático. Em 22 de novembro, veja, um pouco antes de cair os efeitos da Magnitsky, ele chamou o Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos e reafirmou que o STF estava fazendo um tribunal local extremamente político. Em 12 de dezembro, ele comentou a preocupação com que o Brasil está vivendo com o judiciário e fez referência, por exemplo, ao projeto de lei da dosimetria. Ou seja, o segundo diplomata mais importante dos Estados Unidos, atrás só do Marco Rubio, cuja visita eu relatei agora há pouco, é um sujeito que sabe o que está acontecendo no Brasil, que é vocal a respeito disso. E já há muito tempo a gente tem essa boa interação e foi muito boa a oportunidade dele conhecer o Flávio, que ele não conhecia. A gente teve também reunião com o Darren Beattie, que na foto, volta aí a fotografia, está do lado esquerdo do Eduardo. O Darren Beattie hoje é o Senior Advisor for Brazil Policy, né? O conselheiro sênior para a política brasileira, que é o cargo mais alto dentro do governo americano para lidar com o Brasil. E assim como o Landau, o Darren já fala sobre essa situação no Brasil há um tempo, né? Antes de receber, inclusive, essa função. Ainda quando ele era subsecretário de Diplomacia Pública, ele já se posicionou algumas vezes sobre a nossa situação. Em setembro, ele estava dizendo, né? Aliás, só um adendo, o perfil do subsecretário de Diplomacia Pública é um perfil que muda de nome de acordo com quem ocupa o cargo. Como o Darren Beattie não ocupa mais essa função, o nome do perfil que aparece agora é a Sarah Rogers, que foi indicada no lugar dele quando ele virou Senior Advisor for Brazil Policy. Ele mudou de posição para se dedicar ao Brasil. E é por isso que nos prints que eu vou passar aqui, apesar do post ter sido escrito pelo Darren Beattie, vocês vão ver o nome e a foto da Sarah Rogers, que hoje é responsável pelo perfil. Nos comentários, inclusive, todas as menções da época são ao Darren. Então, feita essa explicação, vou fazer aqui um retrospecto. No dia 8 de setembro de 25, o Darren relembrou a data da independência do Brasil, 8 de setembro, e fez questão de falar sobre o seu apoio aos brasileiros contra o Alexandre de Moraes e outras figuras que praticam abuso de autoridade. Lembra? A gente tinha acabado de ir às ruas, inclusive muitos com a bandeira dos Estados Unidos, para desespero do Silas Malafaia, e o Darren retribuiu o carinho do povo brasileiro com essa postagem. No dia 12 de setembro de 2025, um dia depois da votação da primeira turma no STF que condenou o JB, o Darren Beattie afirmou que essa decisão marcava um novo capítulo no complexo de censura e perseguição feito pelo Alexandre de Moraes. 5 dias depois, vejam o frenético, né? No dia 17 de setembro, o Darren respondeu uma publicação do Departamento de Estado que falava que a condenação do Jair Bolsonaro deixava claro que o Estado de Direito do Brasil estava arruinado. Ele afirmou que estava, juntamente com outros órgãos, acompanhando esses desdobramentos, especialmente em relação ao presidente Bolsonaro. Mas, mais do que tudo, ele ficou famoso. O Darren ficou famoso por ter sido aquele que pediu para visitar o Jair Bolsonaro na prisão, quando ele estava preso na Papudinha. E, mesmo participando de uma missão oficial do governo dos Estados Unidos, foi aquele episódio onde ele teve o visto negado pelo governo Lula. Algo que foi, inclusive, mencionado pelo secretário Rubio. Então não pensem que foi algo que passou incólume, não. Na reunião com esses dois, né, a outra foi separada, eu não vou falar nem o nome do Director do National Security Council, porque o cara é um Special Forces, boina verde, eu não sei se você vai querer que eu fale aqui o nome dele, daqui a pouco os caras pegaram o Maduro na casa dele, para mim pegar no meu castelo aqui, fácil. Mas eu posso dizer que é o seguinte, na reunião com esses dois, todos os temas foram abordados e algumas coisas ficaram muito claras para mim. Eu posso enumerar para vocês. Primeiro, eu posso dizer o seguinte, há um consenso na administração Trump a respeito da necessidade da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. É um ponto consensual. Essa designação já era para ter ocorrido e não ocorreu, volto a dizer e reafirmar, por intervenção direta, primeiro do Mauro Vieira e depois por interferência pessoal do Lula na visita dele ao presidente Trump. E o governo dos Estados Unidos está avaliando se vale a pena entrar em uma crise diplomática com o Brasil ou não por conta desse tema neste momento. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais
não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.